A graça e a paz esteja conosco hoje e sempre. Estamos iniciando mais uma Palavra de Deus para hoje, dia 3 de dezembro de 2020. Estamos a 27 dias, 28 dias do fim de mais um ano, coisa que se passou muito rápido. E nós continuamos aqui no nosso trabalho diário de levar uma palavra do Senhor para os corações. Para isso eu peço que você se inscreva no meu canal Luiz Melquiades Júnior, Palavra de Deus para hoje. Se inscreva, curta, compartilhe, dê a sua opinião e nos ajude a manter esse programa no ar, esse programa que leva a palavra do Senhor aos corações. Vamos pedir para que o Senhor fale conosco nessa noite e que nós possamos entender os desígnios de Deus para a nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre o caminho da humildade. E a base bíblica está no Salmo 131, os versos do 1 ao 3. Salmo 131, versos do 1 ao 3. O Senhor, o meu coração não se elevou, nem meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que tenho me portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe, e a minha alma está como uma criança desmamada. Espere, Israel, no Senhor, desde agora para sempre. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espere no Senhor, desde agora para sempre. Espere, Israel, espere no Senhor, desde agora para sempre. Davi está falando: meu coração não se elevou, nem meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Esse salmo é tremendo. Quando nós vemos que hoje as redes sociais, embora não sejam de tudo ruim em si mesmo, elas evidenciam o impulso das pessoas por fama e reconhecimento. Mais uma vez eu repito, as redes sociais não são ruins por si próprias, porém elas evidenciam o impulso das pessoas em buscar fama e reconhecimento. No afã de ser uma celebridade virtual, ou pelo menos parecer ser, as pessoas criam uma autoimagem editada em filtros, informações e sorrisos artificiais, debaixo de uma camada devidamente selecionada. Aliás, debaixo de várias camadas devidamente selecionadas. Muitas vezes existe um coração que deseja ser reconhecido pelo mundo. E é assim mesmo. Nós pintamos um herói, um auto-herói, porque o nosso coração muitas vezes deseja ser reconhecido pelo mundo. Agora veja bem, o Salmo 131, na contramão dos perfis editados dos nossos dias, apresenta Davi, colocando a sua alma diante de Deus de uma maneira discreta, serena e profundamente interessado no crescimento em santidade de vida. Esse salmo tem o poder de nos tirar o complexo de grandeza e a recusa de deixar as coisas de menino. Por outro lado, esse salmo é também um dos textos mais
curtos para se ler e um dos mais longos para se aprender. Grave bem isso. Esse salmo é um dos textos mais curtos para que possamos ler. Porém, ele é um dos textos mais longos para quando nós queremos aprender, para se aprender. Com o passar dos tempos, os peregrinos aprenderam a cantar o Salmo 131 uns para os outros, aprendendo que o caminho de Deus é uma senda de humildade. Vejamos agora, pois, o que o Salmo 131 nos ensina. Primeiro ensinamento: humildade e fé. No verso 1, parece soar uma defesa pública de uma acusação de ser uma pessoa presunçosa. Davi parece que ele estava se defendendo publicamente de uma acusação de que ele era uma pessoa presunçosa. Porque ele diz: não é soberbo o meu coração. De acordo com 1 Samuel 17:28, Davi foi acusado de presunção. Vejamos o que diz o capítulo e o versículo. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar com aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. É possível que essa acusação tivesse perseguido Davi por muito tempo. Seja como for, em oração, Davi disse 3 coisas para Deus. Primeira coisa que ele falou: meu coração não é soberbo. Ou seja, ele era o tipo de pessoa que vivia, ele não era o tipo de pessoa que vivia se vangloriando ou alimentando uma imagem elevada demais para ele. Então, aprendemos aqui a primeira coisa que Davi falou para Deus nessa oração do Salmo: meu coração não é soberbo. Segunda frase que Davi colocou: meus olhos não são altivos. Creio que nesse ponto Davi quis dizer que as suas intenções não visavam os lugares altos em Israel, ou também não visava as benesses do poder. Em seu coração não havia um desejo dele ser popular ou conhecido popularmente. A outra coisa que ele disse: não ando à procura de coisas grandes ou maravilhosas, coisas grandes demais para mim. Nesse ponto, talvez Davi esteja dizendo que nunca teve a ambição de ser um rei. De qualquer forma, o ponto que Davi procurou guardar no seu coração foi estar longe das fantasias pelo poder. Esse salmo ele nos ensina humildade e crescimento. Davi não ficou ressentido ou amargurado por causa das acusações que foram levantadas contra ele. Fazendo uso da oração, ele fez calar e sossegar sua alma diante de Deus. Em oração, Davi recusou réplicas ou tréplicas com seus opositores. Ele preferiu entregar tudo nas mãos de Deus e viver de forma serena. Para demonstrar sua calma em Deus de uma forma simples, Davi usou a seguinte ilustração. Ele usou a ilustração de uma criança em fase de amamentação.
que via de regra chora, grita pelo alimento. Entretanto, chega o tempo do desmame, e a criança que antes chorava, fora, se aquieta nos braços da mãe. Era como se Davi estivesse dizendo: Senhor, eu estou calmo, sereno, porque confio na tua providência. Que coisa maravilhosa! De uma forma madura, serena, humilde, Davi disse para a nação: espera no Senhor desde agora para sempre. Era como se ele estivesse dizendo: não apenas espera algumas vezes no ano, mas espera em todos os momentos. Espera, ó Israel, no Senhor. Vejamos agora, transportando o Salmo 131 para os nossos tempos atuais, para os tempos virtuais. As pessoas não se tornaram orgulhosas por causa das redes sociais. Somos orgulhosos porque o pecado que habita em nós distorce quem somos e nos seduz com anseios de fama, poder e reconhecimento pessoal. Na maioria das vezes, isso se manifesta e é expresso por meio dos nossos perfis, editados sob medida para agradar os outros e para que sejamos populares. Porém, o Salmo 131 nos ensina o caminho da humildade. Os peregrinos deste mundo de Deus devem procurar mortificar a carne todos os dias e lutar contra a arrogância que nos é peculiar. Precisamos pedir graça para não cair nas armadilhas das fantasias de grandeza, esnobismo e arrogância e presunção. Infelizmente, muitos cristãos sem experiências na vida desejam lugares de liderança nas igrejas, sem considerar as etapas e qualificações necessárias para tal liderança. Esses, infelizmente, são os que desejam tudo e acabam sendo nada. Por meio da oração, devemos cultivar humildade diante de Deus. Humildade e a oração estão entrelaçadas. Quanto mais confiamos em Deus, mais sinais de humildade ficam impressos em nossas vidas. O peregrino deve buscar de forma humilde o crescimento espiritual. Como peregrino, devemos desviar as setas da arrogância, reclinando a nossa cabeça na providência de Deus. O coração calmo e sereno se manifesta naqueles que confiam e esperam no Senhor. Se você está cansado das pressões por fama, existe uma boa nova para você. Deposite sua alma cansada em Deus. Não confie no que você pode fazer, mas confie no que Jesus fez em seu favor na cruz do Calvário. Agora, humildemente, recline sua alma em Deus por meio da oração e descanse nas promessas de paz que recebemos do Senhor por meio de Jesus. Esse salmo nos ensina que nós devemos nos afastar de tudo aquilo que nos leva à presunção, que nos leva à arrogância, que nos leva ao nariz empinado, tudo aquilo que desejamos para que possamos ser reconhecidos pelo mundo. Devemos procurar com humildade as promessas e os favores do Senhor, porque o Senhor nos promete paz através do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos promete solução para todos os problemas
através da humildade, quando nós reclinamos nossa alma em Deus e nós deixamos o nosso fardo nas mãos do Senhor. Sejamos aquilo que realmente nós somos. Não queiramos ser mais do que nós podemos ser. Façamos como Davi, que não pretendia nada que o engrandecesse. Davi não pretendia ser rei. Se você atentar para a história, quando Samuel foi escolher entre os filhos de Jessé aquele que seria o rei sobre Israel, Davi nem na casa estava. Ele estava cuidando das ovelhas. Humildemente cuidando das ovelhas, enquanto os outros desfilavam e perfilavam-se diante de Samuel para saber quem ganharia a disputa de ser rei. Davi humildemente estava fazendo os seus afazeres cotidianos. Estava em paz. Porém, Davi era o escolhido. Davi sempre teve a sua alma descansada no Senhor. Vou encerrar lendo novamente o Salmo 131, para que nós possamos fixar no nosso coração essa lição de humildade, esse caminho que nos leva a estarmos cada vez mais próximos do Senhor. Senhor, meu coração não se elevou, nem meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Lição de humildade. Amanhã estaremos aqui, humildemente, falando mais palavra de Deus para hoje. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce consolação do Espírito Santo esteja convosco, hoje e sempre. Receba meu beijo, um forte abraço e saiba, eu te amo em Cristo Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Graça e paz.